Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs nesta igreja, os que nos acompanham pelos meios de transmissão, 15ª semana do tempo comum, nas comunidades franciscanas também, o costume da novena de Santo Antônio, das celebrações, das orações, das súplicas a Deus, pela mediação deste santo universal, Santo Antônio, que nasceu em Lisboa, está sepultado em Pádua. Uns chamam Santo Antônio de Lisboa, outros chamam Santo Antônio de Pádua, nós chamamos Santo Antônio. A primeira leitura, livro do Êxodo. A nossa história já se avança, já se adianta. História que começa com o relato da criação, a semana inaugural, a semana das seis obras. Depois, a segunda parte do livro do Gênesis, a história dos patriarcas, começando com Abraão. Então, todo o desenvolvimento da sua história. E essa história, ela caminha na direção do Egito. Depois que os irmãos de José o vendem aos madianitas e estes aos egípcios, mais adiante, toda a família de Jacó vai para o Egito. Ali passam 4 gerações, 400 anos, e eles crescem tanto, segundo aquela bênção de Deus, que Abraão seria um povo numeroso. Então, agora começa uma etapa penosa para o povo, porque agora o faraó, como uma imagem para o Egito, se levanta contra os hebreus, ordena às parteiras que joguem os meninos no rio Nilo. E assim a história já estava preparando para os acontecimentos imediatos. É que o menino Moisés é também jogado, entre aspas, no rio, numa cesta, enquanto que a sua irmãzinha de longe, a Miriam, ou Maria, né, espreita para ver o que acontece agora. Então, um fato irônico, quando todos os meninos hebreus recebem uma sentença de morte, o nosso patriarca Moisés justamente é salvo no Nilo e é levado para a corte de Faraó, o que é mais irônico ainda, e é criado como um príncipe. Então vejam que a origem do povo hebreu é uma origem culta, porque Moisés, esse grande líder, não é, teve uma formação de príncipe nas escritas, na sabedoria, na ciência da época. Então, mais uma vez, Deus está conduzindo a história, não é, para espanto e para admiração até mesmo do faraó, e de nós que lemos essa história no futuro. Então, mesmo ali, numa situação adversa, Deus está conduzindo o seu povo, agora abençoado, com a bênção, não é, do crescimento. E Moisés, numa situação inusitada também, ele mata um egípcio, não é? E aí ele tem que fugir, porque ele não tem como responder a pergunta: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Ele não está preparado para essa resposta. Ele foge para Madiã, e dali ele vai receber a vocação profética. Ele já é da tribo de Levi, é sacerdote, ele já tem uma formação acurada na corte do faraó. Então depois vem a sua vocação
quando ele terá a incumbência de, liderando esse povo, conduzi-lo para aquela terra que Deus já havia prometido a Abraão, seu ancestral ilustre, e assim completando todas as promessas divinas. O nosso Evangelho, nosso Senhor, Ele dá as suas advertências às cidades que não se converteram à sua pregação, não obstante os milagres. Então, a estrutura é uma maldição, depois uma explicação, depois uma comparação. Uma maldição: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Aí dá a explicação, porque, né? E no final faz uma comparação. Se Sodoma e Gomorra, se nessas cidades tivessem sido feitos os milagres, eles teriam se convertido. Então, nosso Evangelho, nosso Senhor mostra a sua impaciência também. A gente também pode entrar na teologia da cidade, mas não é o caso nessa altura, não é? Então, os temas principais é o tema do milagre e o tema da conversão. Que o nosso coração seja uma cidade fortalecida, abençoada, que não apenas acolhe os milagres, que se abrem à admiração do milagre, mas também se abre à perspectiva da conversão. Assim seja. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.